poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Bem, estamos começando mais um programa Em Poucas Palavras, quarta edição, graças a Deus. Quarta edição não, quarta temporada. Quarta temporada. Isso, graças a Deus. Igual né? a série de televisão, né? Então, pois é. E o pessoal cobra, pastor, igualzinho a série de televisão. Fica esperando a próxima. Fica aí. Graças a Deus. Esperando e cobrando quando é que volta e tal, né? Agora entrou Em Poucas Músicas também, que Isso. E fica, como dizem o pessoal, no interregno. No intervalo aí dos programas, a gente vai colocando o Em Poucas Músicas. Mas agora aqui é Em Poucas Palavras. Pastor, como vai? Oi, Nathan, muito bom e também muito feliz, né, de gravar mais um programa aqui, sempre na expectativa de que o programa será usado por Deus para alcançar pessoas que nos escutam, nos acompanham e que a gente nem conhece, não é? Mas pelas quais nós oramos para que Deus abençoe grandemente. Amém. Bom, a ordem de Deus dada para o primeiro casal, entre outras, né, várias ordens na verdade, mas com relação à família diz: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. A vida moderna exige cada vez mais o sucesso profissional, fortalecido por uma competitividade muito cruel em muitas ocasiões, o que não deixa muito espaço para pensar na constituição da família, dizem alguns. Por outro lado, outros também dizem que por conta de como anda essa crueldade no mundo, violência e tal, parece não ser uma boa ideia pôr filhos neste mundo. Ter ou não ter filhos, este é o tema de hoje e com certeza é um tema que inquieta muita gente, muitos ouvintes. Pastora Cristiane Mendes, de São Paulo, ela pergunta nesse sentido: por favor, será que vocês poderiam tirar uma dúvida que é muito importante para mim? É pecado o crente não querer ter filhos? Os dias são maus, preferia não colocar filhos no mundo, mas não quero ir contra a vontade de Deus. Pastor, essa é a pergunta dela. Muito bem. Vamos começar lembrando os motivos pelos quais Deus estabeleceu o casamento. Casamento é a união do homem e da mulher, estabelecido por Deus na criação, que tem como objetivo o conforto mútuo, a alegria mútua, o apoio mútuo de marido e de mulher, e também a continuidade da raça humana, a procriação. Não é? De que maneira? Nós geramos filhos que vão tomar o nosso lugar quando nós morrermos, não é? Dando continuidade à raça humana. E não somente isso, também vão cuidar de nós, não é? Quando a gente tiver já velhinho, cercado de idoso, filhos e netos, né? bisnetos. Então, foi assim que Deus, no começo a gente cuida dos filhos e mais adiante os filhos cuidam dos pais. Eu acho bonito, pastor, aquelas encontros de família, aquelas famílias grandes e que quase que enchem um acampamento. Eu acho bonito isso, sabe? Tem famílias que enchem 2 acampamentos. É verdade. Bom, e a outra finalidade, né, pensando na geração de filhos, é a perpetuidade da igreja, da fé, não é isso? Embora a igreja cresça pela adesão de pessoas que nasceram em lares não cristãos e que depois, numa idade adulta, essas pessoas resolvem crer no Evangelho, né, pela graça de Deus, mas uma das fontes ou a origem do maior crescimento das igrejas é exatamente os filhos dos cristãos, né, que eles são educados desde cedo na palavra de Deus, crescem ouvindo a mensagem da palavra de Deus e permanecem na igreja e ocupam os lugares, se tornam pastores, professores, mestres ou mesmo apoiadores da igreja, não é? E então o casamento tem esses objetivos: a perpetuação da raça humana, o cuidado primeiro dos filhos e depois dos filhos pelos pais e também a manutenção e o crescimento do povo de Deus aqui nesse mundo, não é? Então, nesse sentido, a Bíblia vê os filhos como sendo uma bênção de Deus. Sim. É um privilégio que Deus nos dá de ter filhos, aqueles que vão continuar a nossa raça, continuar a igreja aqui nesse mundo, levar a fé adiante e assim vai. A Bíblia tem muitos exemplos de como as mulheres em Israel, no Antigo Testamento, elas aspiravam, né,
Ter filhos era uma bênção, era considerado uma bênção ter filhos. Não ter filhos já era considerado uma situação ruim, né? de tristeza, né? Então a gente vê o sofrimento das estéreis, né, que aparece na Bíblia. Várias das mulheres importantes, né, que aparecem na história da redenção eram estéreis e algumas delas foram curadas, né? Puderam ter filhos depois. Pediram isso a Deus, inclusive. Pediram a Deus. Vários dos salmos, eles falam da família e dos filhos como sendo uma das bênçãos pelas quais Deus trata ou concede àqueles que são fiéis e que o buscam e que o temem, não é? Há salmo que fala do homem sentado à mesa e sua esposa ali e os filhos ao redor como ramos da oliveira e assim por diante, né? 128 e 129 fala disso. Fala disso aí. Por outro lado, aí nós temos que admitir, a Bíblia também nos adverte sobre a possibilidade de filhos rebeldes. Sim, né? O livro de Provérbios fala de filhos contenciosos, contumazes, rebeldes, que são uma tristeza para o pai, uma tristeza para envergonha a família. Isso é verdade, mas apesar dessa situação, a Bíblia sempre vê como o saldo sempre é positivo. Né? A trazer filhos ao mundo, cuidar deles e ensinar-lhes a palavra de Deus e o caminho de Deus é visto como sendo o padrão de Deus e o normal para quem resolve casar. Então, eu diria que esse é o padrão. Uma das razões pelas quais a gente casa é exatamente isso, constituir uma família e continuar nesse propósito que Deus tem de levar a raça humana avante e também a igreja, não é? Através dos filhos. Infelizmente, hoje, o que você percebe em alguns países é que do jeito que o índice de natalidade vai, alguns desses países aí vão desaparecer. Perdendo sua cultura original. Perdendo a cultura original, os casais não querem mais ter filhos, né? A proporção de nascimento já está abaixo de 1 por casal, não é? Em determinados países na Europa. E também nos Estados Unidos, esse índice de natalidade vem diminuindo. Eles vão envelhecendo a população. Exatamente. E o nosso país também isso vem acontecendo. Em algumas outras culturas não, como por exemplo a cultura muçulmana. Mais oriental. Né? Mais oriental, não é? O número de filhos é sempre muito grande, não é? A ponto de que haver projeções aí de que num futuro não muito longe, o islamismo, que é a religião desses países orientais, a religião predominante desses países orientais, o islamismo haverá de ser a religião predominante, não é? Já está crescendo mais por uma questão demográfica, né? Questão demográfica. E isso vai impactar, né, culturas, vai mudar a sociedade e assim por diante, porque a cultura ocidental, influenciada pelo cristianismo, ela já perdeu essa visão cristã de família, criação de filhos. É triste, não? É triste isso, né? E as pessoas realmente não querem ter mais filhos. Mas eu não colocaria como pecado. É a pergunta do nosso ouvinte, se é pecado. Se ela optar por não ter, né? Eu diria que não é pecado, mas eu perguntaria qual é o motivo para querer casar e não constituir família. Boa pergunta. Essa é a questão. O que você vai escutar, geralmente, eu não sei qual é o caso aí da nossa ouvinte, é exatamente esse tipo de argumento, mas o mundo é cruel, colocar uma criança no mundo, você está vivo hoje, não é? Você está viva hoje porque sua mãe também avaliou toda essa situação e resolveu colocar você no mundo. Não é? Então, se nós todos fôssemos pensar assim, a raça humana acabaria numa geração, né? Claro. Não teríamos mais filhos para repor a nossa presença quando a gente for embora. Que filhos dão sofrimento e dão trabalho? Eles dão sim. Né? Eles causam sofrimento, eles dão trabalho. Difíceis, né? Exatamente, trazem muita angústia e tudo mais, mas ainda assim eu dou graças a Deus pelos meus pais que mesmo vendo e sabendo destas coisas, resolveram me ter, não é? O papai também ouvindo também. Então, graças a Deus. Graças a Deus por isso, né? Pelos nossos pais que não pensaram como nós, né? E, portanto, tiveram a coragem de nos trazer a esse mundo, não é? E por detrás de boa parte desse receio aí, na verdade, é uma outra motivação. Não estou dizendo que é o caso da nossa ouvinte. Sim, claro. Mas há pessoas que não querem porque filho atrapalha. É isso que eles vão dizer. Filho atrapalha. Né? Eu quero seguir a minha carreira, quero ganhar dinheiro, quero viajar pelo mundo, quero desfrutar os prazeres da vida junto com meu marido, junto com a minha esposa, e filho simplesmente atrapalha.
Na verdade, os filhos dão trabalho, mas você fazer isso com o filho é muito mais gostoso. E tem a questão do futuro mesmo, né? Pois é, e aí tem mais outra coisa. Você, por enquanto, você vai trabalhar, você vai encher sua vida com seu trabalho, com seus projetos e tudo mais, mas você vai ficar velho. Vai ter uma hora que você vai se aposentar. E quem vai cuidar de você? E o problema não é nem quem cuide de você, porque tem esses abrigos aí, as pessoas acumulam dinheiro e vão para esses abrigos de idosos. Mas o problema, Nathan, é a solidão. Solidão. Você vai ficar lá naquele abrigo de idosos, vai ficar naquela casa lá e não tem ninguém, não vai ninguém lhe visitar, ninguém telefona, ninguém manda mensagem, ninguém manda nada. E a solidão do coração é muito grande, muito grande. A Veja traz uma reportagem essa semana falando desse problema de gente solitária, né, que escolheu assim viver, porque deliberadamente, por conta dessas razões, não por outras, mas por essas que o senhor elencou, de fato estão muito tristes. E muitos idosos tentam suicídio, né? Isso. Acabar com a vida porque não vê mais sentido. Então, é porque Deus é muito sábio, né? Quando ele instituiu a família e o casamento, e a ideia de que nós multiplicássemos, enchêssemos a terra, ele tinha em mente tudo isso, né? O nosso envelhecimento, a nossa morte e a necessidade do cuidado que nós temos, de companheirismo e tudo mais. Então, eu não diria que é pecado você resolver não ter filhos, mas eu estou dizendo que você está entrando num campo perigoso, não é? Que você devia examinar por que você casou, qual o objetivo, se você casou apenas para legalizar o relacionamento sexual e o prazer sexual, não é? Então, são todas estas coisas. E você medite um pouco mais no futuro. Como é que vai ser o seu futuro? Ok. Bom programa, exatamente com esse tema que foi colocado aqui. Para encerrar, me lembro de um casal que a gente trabalhou e eles queriam saber, né, como é que é o casamento, não queria filho e tal. E eu me lembro que uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, casados só os dois, né? Chega alguém com um pudim gostoso, pequenininho assim, aquele quindim gostoso, e aí o casalzinho romanticamente dá um pedacinho na boca um do outro, assim, fazendo aquela coisa, né? Mas quando tem filho e chega só um pudim, o casal se sente feliz em empurrar o pudim para o filho e ver ele comendo sozinho. Né? Aí diz assim, então você entendeu o que é amor, porque você dá e fica feliz em ver o outro feliz, né? Isso aí, os filhos são uma excelente oportunidade para a gente expressar, para a gente aprender a amar e expressar o amor. Isso. Bom, há aquelas que não têm condição de ter filhos por questões fisiológicas mesmo, então obviamente que não se enquadra nesse aspecto. Nosso programa não está tratando disso. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Obrigado a você, Nathan, por essa pergunta e que o programa seja uma bênção na vida de todas as nossas ouvintes, de todos, né, os nossos ouvintes. Tá certo. Obrigado, Cristiane, pela sua pergunta e até o próximo programa. Como é bom saber que eu tenho um lar, na alegria ou na dor estou lá. Como é bom saber que o meu Jesus teve um pai e uma mãe para amar. Como é bom saber que eu tenho um lar, na alegria ou na dor estou lá. Como é bom saber que o meu Jesus teve um pai e uma mãe para amar. Família é um sonho que nasceu do coração do próprio Deus. Nada pode separar. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.